Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Elo de Fé. Hoje nós vamos realizar o 10º audiobook do livro O Livro da Vida da Glória Polo, da Ilusão à Verdade. Que tesouros espirituais trazes? Eu vim a esse mundo para ajudar a construir um mundo melhor e usar os talentos que o Senhor me tinha dado. Teria ajudado a estender o reino dos céus sobre a terra, mas eu não fiz isso, pelo contrário. Quantos maus conselhos eu dei e quantos com os meus maus conselhos e maus exemplos arrastei e arrasei. Nunca soube usar os talentos que Deus me deu, não os usei nunca. O Senhor perguntou-me, que tesouros espirituais me trazes? Tesouros espirituais? As minhas mãos iam vazias. Então diz-me o Senhor, de que te serve os 2 apartamentos que tinhas, as casas que tinhas, os consultórios que tu consideras de uma profissional com muito êxito? Por acaso pudeste trazer o pó de um tijolo aqui? De que te serviu tanto culto ao teu corpo, tanto dinheiro que gastaste no teu corpo, tantas preocupações para estares em forma? De que te serviu submetê-lo a tantas dietas que fizeram com que entrasses num estado de anorexia, de bulimia, torturando o teu corpo? Tu fizeste do teu corpo de ti mesma um Deus. De que te serve tudo isso agora aqui? Davas muitas coisas, é verdade. Mas davas para que te agradecessem, para que dissessem que eras boa. A todos manipulavas com o dinheiro para que em troca te fizessem favores. Diz-me, que trouxesses aqui? Quando te abençoei com a tua ruína, não foi castigo, como tu pensaste, mas sim uma bênção. Sim. Essa ruína era para te despir desse Deus ao qual tu servias. Era para que voltasses a mim. Mas tu levantaste em rebeldia, negaste-te, abaixar de nível social e maldizias, escrava desse teu Deus dinheiro. Tu pensavas que tinhas conseguido tudo só. A força de pulso e de estudar, porque eras trabalhadora, lutadora, mas não. Olha quantos profissionais há em melhor situação acadêmica que tu, quantos profissionais que trabalham tão fortemente ou mais que tu. E olha as suas condições, mas a ti muito te foi dado. E como muito se te deu, muito se te pergunta e te é pedido. Sabem que por cada grão de arroz que desperdicei, prestei contas a Deus, por cada vez que joguei comida no lixo. No meu livro da vida, vi quando eu era pequena e a minha família era pobre. A minha mãe cozinhava feijões muitas vezes. Eu detestava, odiava feijões e dizia, outra vez esses malditos feijões. Um dia terei tanto dinheiro que nunca mais voltarei a comer isso. E vi um dia que joguei fora os feijões que minha mãe me tinha servido, sem ela dar por isso. E quando ela ia sentar-se para comer, viu meu prato vazio e pensou que eu tinha comido depressa, porque tinha muita fome e serviu-me outra vez, ficando ela sem comer. Sabem? O Senhor mostrou-me que eu tinha mais perto de mim nesse tempo. A passar fome muitas vezes era a minha mãe. Ela, com 7 filhos, muitas vezes ficava com fome, para que nós comêssemos, porque éramos muito pobres. Naquele dia ficou com fome para me dar, sem saber que eu tinha jogado no lixo. Mas acontecia muitas vezes ficar sem comer também, porque alguém bateu a porta a pedir comida e ela dava aquilo que ia comer. Passava fome, mas nunca se lhe notou. Nunca tinha cara de amargura, nem sequer triste, nem nada parecido. Pelo contrário, andava sempre com um sorriso e não se lhe notava nada. Eu já vos contei a joia que eu era, como filha, má. Eu chamava o meu pai de Pedro Pica-Pedra, Fred dos Flintstones. E dizia à minha mãe que ela estava passada de moda, que era uma velha antiquada e outras coisas desse estilo. Chegava ao ponto de negar que ela era minha mãe por vergonha. Imaginem. Mas vocês não imaginam as graças, as bênçãos que se derramavam para mim e para o mundo, vindas da minha mãe. Imaginem a graça de ter uma mãe que vai à igreja e, frente ao sacrário, entrega os seus sofrimentos e dores a Jesus e, além disso, confia. E o Senhor dizia-me, nunca ninguém te amou nem te amará como a tua mãe. Nunca. Ninguém te amará tão ternamente como ela. Daí para frente, o Senhor mostrava-me cada vez que eu dava festas, depois de a minha vida de pobreza mudar, quando eu dava aqueles banquetes, aqueles bufês e metade de toda aquela comida ia para o lixo, sem contemplações. O Senhor continua. Olha os seus irmãos à tua volta, passando fome. Quase gritando, disse-me, eu tinha fome.
Vocês não imaginam como dói ao Senhor a fome, a necessidade e o sofrimento dos seus filhos, como lhe dói o nosso egoísmo e falta de caridade para com o nosso próximo. E continuou a mostrar-me como na minha casa havia tantas coisas finas, caras. Nessa época, realmente, tinha coisas muito caras na minha casa. Roupas muito elegantes, caríssimas. O Senhor disse-me, eu estava nu e tu com os armários cheios de roupas caras que nem usavas. E vi quando vivíamos num nível social alto, que se as minhas amigas compravam roupa, eu tinha que comprar melhor. Se alguma comprava um bom carro, eu ia comprar um melhor, eu queria sempre algo melhor que elas, porque eu era invejosa. O Senhor disse-me, tu sempre foste altiva, comparando-te com pessoas que estavam em melhor situação que tu, pessoas ricas. Tu nunca mais olhaste para aqueles que estavam mais baixo que tu economicamente. Quando tu eras pobre, ias a caminho da santidade, porque tu davas até aquilo que te faltava. O Senhor mostrou-me como lhe agradou quando a minha mãe, apesar da nossa pobreza, conseguiu comprar-me um tênis de marca, e eu toda contente, mas encontro um menino descalço na rua e senti tanta pena dele que tirei o tênis e dei-os àquele menino. Cheguei em casa sem os sapatos e o meu pai quase me mata. E não era para menos. Com aquela pobreza, tanto esforço para poder comprá-los, e eu dei-os pelo caminho, assim que me compraram. Mas o Senhor ficou feliz, como lhe agradava esse caminho por onde eu ia. Apesar de sermos uma família complicada e pobre, através da minha mãe, da sua bondade e das suas orações, Deus derramava sobre nós muitas graças e bênçãos. O Senhor continuou a mostrar-me que, se eu não me tivesse fechado as graças e ao Espírito Santo e com os talentos que me tinha dado, podia ter ajudado muita gente. Ele foi me mostrando toda a humanidade, como nós lhe vamos responder por tantas coisas que se passam nos outros e termos fechado o coração a Deus e ao Espírito Santo e as suas inspirações divinas. E disse-me, eu ter-te inspirado, tu terias rezado por essas pessoas e o mal não teria entrado nelas, causando tanto mal. Por exemplo, o Senhor mostrou-me uma menina que foi violada pelo pai e como eu, se não me tivesse fechado ao Espírito Santo e as suas inspirações divinas, teria rezado por eles, porque o Espírito Santo ter-me inspirado para isso e o maligno não teria entrado naquele pai ao estar protegido pela oração, e isso não teria acontecido nem causado tanto sofrimento. Ou aquele jovem que não se teria suicidado. O Senhor continuou a dizer-me, se tu tivesses rezado, aquela menina não teria abortado, aquela pessoa não teria morrido, sentindo-se tão abandonado por mim, numa cama de hospital. Se tu tivesses orado, eu ter-te-ia aconselhado para que tu começasses a ajudar os teus irmãos. Eu teria te conduzido, ter-te-ia conduzido a essas pessoas. Tanta dor no mundo e tu podias ter ajudado. Foi me mostrando quantas pessoas sofrem no mundo e quantas eu poderia ter ajudado. Eu nunca deixei que o Espírito Santo me tocasse, nem nunca me deixei comover pelo sofrimento dos outros. O Senhor disse-me, olha o sofrimento do meu povo, olha como tu precisaste que eu ferisse a tua família com o câncer, para que tu te comovesses por aqueles que sofrem de câncer. Tu só te comoveste pelos sequestrados depois do teu marido ser sequestrado. O Senhor quase me grita, mas tu de pedra, incapaz de sentir amor. Nós que fazemos o canal Elo de Fé somos muito gratos a Deus por estarmos tendo essa oportunidade de multiplicarmos esse conhecimento e também de aprendermos e também de melhorarmos e também nos reorientar no cumprimento dos 10 mandamentos. Muita gratidão por estar conosco até então. Até breve.